Menino arrisca a vida para salvar filhote de lobo, mas a mãe lobo faz algo chocante. Era um dia nublado numa pequena aldeia, perdida entre florestas densas e montanhas majestosas. O sol lutava contra as nuvens, lançando raios tímidos que dançavam sobre o chão coberto de folhas. Lucas, um garoto de 12 anos, com olhos brilhantes e um espírito aventureiro, estava cansado de sua rotina. Não se contentava em passar os dias apenas ajudando os pais na horta. Ele sonhava com aventuras que o fizessem sentir o coração disparar. E foi em um desses dias comuns que o extraordinário aconteceu. Enquanto explorava a floresta, Lucas ouviu um gemido agudo. Curioso, seguiu o som e se deparou com um filhote de lobo machucado e sozinho. Com olhar perdido! O pequeno estava sujo e tremendo de medo. Sem pensar duas vezes, Lucas se aproximou. Seu coração batia rápido, não de medo, mas de compaixão. Ele sabia que os lobos eram vistos como criaturas aterrorizantes pela aldeia, mas não conseguia ignorar o sofrimento do bichinho. Lucas, com mãos trêmulas, pegou o filhote. Seu pequeno corpo quente e ferido despertou um instinto de proteção que ele nunca havia sentido antes. Com muito cuidado, ele o levou para casa. Escondendo-o, seu filhote estava desaparecido. Algo dentro dela se rompeu. A fúria e a tristeza a guiavam pelas sombras da floresta. Seus olhos brilhavam como lanternas na escuridão, e seus uivos ecoavam, fazendo o coração dos aldeões gelar de medo. Os habitantes começaram a sussurrar sobre a ameaça que se aproximava. "Os lobos estão vindo!" diziam. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Os pais de Lucas, ao ficarem sabendo, estavam temerosos. "Você não pode ficar ajudando esse filhote. É perigoso!" dizia seu pai com uma voz tensa. Lucas sentia um nó na garganta. Como poderia explicar o que sentia? Ele não via apenas um lobo, mas um amigo perdido, alguém que precisava dele. A pressão aumentava enquanto o monstrengo protetor que se formava na aldeia a cada dia mais sentia-se como uma armadilha. Então, numa noite perturbadora, a mãe lobo foi até a casa de Lucas. Seus olhos eram como faróis cortando a escuridão, e Lucas ficou paralisado de medo. Mas, em vez de atacar, a mãe lobo olhou bem nos olhos dele, como se pudesse enxergar sua alma. Naquele momento, algo mudou. Uma memória distante, um laço que desafiava a natureza. A mãe lobo não era apenas uma fera. Ela tinha uma conexão com ele. "Devolva meu filhote!" Ela rosnou, mas não com raiva. Havia tristeza em sua voz. "Se você o devolver, eu não atacarei sua aldeia." A escolha era dolorosa e cruel. Lucas se viu em um abismo moral. Perder seu único amigo ou proteger sua casa. O dilema o consumia. O garoto sentiu um aperto no peito, sabendo que uma decisão precisava ser tomada. Cada instante que passava o deixava mais confuso. O que ele realmente valorizava? O amor que nascera em sua casa ou a vida da aldeia? As sombras se alongavam ao seu redor, intensificando a tensão. O que Lucas faria agora? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Lucas estava paralisado. As palavras da mãe lobo ecoando em sua mente. Devolva meu filhote. A tensão no ar era palpável, um misto de medo e empatia. Olhou para o lobo, que ainda o observava com aqueles olhos que pareciam saber de sua dor. Mas antes que pudesse responder, um tremor percorreu a terra, seguido de um rancoroso estrondo. O chão tremeu sob seus pés. Os sons de árvores quebrando e animais fugindo preenchiam o silêncio da noite. O que estava acontecendo? A mãe lobo virou a cabeça, seus instintos alertas. Com um olhar fixo em direção à floresta, um grito estridente abaixo dela fez Lucas ofegar. Era o uivo de lobos, mas não era uma chamada comum. Era um chamado de desespero. Lucas! Uma voz familiar fez seu coração parar. Era sua mãe, correndo na direção dele. Precisamos ir! A aldeia está em perigo! Ele olhou para a mãe lobo, que ainda encolhia suas orelhas para o som distante do caos. Com o coração pesado, a hesitação o encheu. Eu não posso deixá-la. Olhar fixo em direção à floresta. Um grito estridente abaixo dela fez Lucas ofegar. Ele olhou para a mãe lobo, que ainda encolhia suas orelhas para o som distante do caos. Com o coração pesado, a hesitação o encheu. Eu não posso deixá-la, mas você não entende. Olhar, mãe, voz, uma voz familiar, fez seu coração parar. Era sua mãe, correndo na direção dele. Precisamos ir. A aldeia está em perigo. Ele olhou para a mãe. Como fazer? Eles estão aqui. Sua mãe agarrou seu braço, puxando-o para trás. Os lobos estão se unindo e não podemos ficar. Precisamos voltar agora. O garoto, senso de proteção pela sua aldeia, gritou mais alto. Com isso, ele olhou uma última vez para a mãe lobo. Eu vou trazer seu filhote de volta. E então, enquanto eles se afastavam, algo surpreendente aconteceu. Os uivos tornaram-se mais intensos, quase como um coro persuasivo, chamando todos os lobos para a clareira. Em um movimento rápido, a mãe lobo virou-se e começou a correr em direção ao som. Lucas sentiu seu peito apertar, mas não pôde fazer nada. Ele foi puxado por sua mãe, lutando contra a vontade de seguir. Quando atingiram a borda da floresta, Lucas avistou uma cena que fez seu coração desmoronar. Outros aldeões estavam lá, armados e prontos para atacar. E bem no meio deles havia um lobo gigante, feroz, que emitia um uivo de autoridade. Lucas ficou chocado ao reconhecer aquele lobo. Era o pai do filhote. O que estava acontecendo? Nunca soube que os lobos tinham uma hierarquia. Muito menos que esses lobos eram a matilha que sua aldeia sempre temeu. Esse lobo é o líder, Lucas, disse um dos aldeões, a voz tremendo de medo. Se eles vierem, seremos anilinados. Mas havia mais. Enquanto observava, ele notou que uma sombra familiar se aproximava. Seu pai, com o rosto grimado em determinação, se preparava para atacar. Não podemos deixar essas feras perto da aldeia. No meio da confusão, Lucas gritou: parem! Eles não fizeram nada! Mas suas palavras eram perdidas em meio ao clamor da multidão. O lobo pai, agora ativo, parecia saber que sua matilha estava em perigo.
Com um uivo de desespero, lançou-se em direção à aldeia. Foi então que, em uma reviravolta aterradora, um brilho vermelho cortou o céu. Uma figura encapuzada, quase fantasmagórica, apareceu na clareira. Com um gesto, ela lançou uma onda de luz. Tanto os lobos quanto os aldeões pararam, como se um feitiço os tivesse preso. "Não lutem!" a figura gritou, com uma voz que ecoava como um trovão. "Esses lobos são os guardiões da floresta. O verdadeiro inimigo está entre vocês." As palavras pareciam girar no ar, atravessando a mente de Lucas, transformando tudo o que ele pensou que sabia. O que realmente significava ser um lobo? Quem eram os verdadeiros inimigos? O que aquela figura misteriosa queria dizer? E mais importante ainda, quem era ela? Ao olharem para os lobos, a aldeia e Lucas perceberam que o que estava em jogo era muito mais do que uma simples luta por um filhote perdido. O que começara como uma simples aventura agora prometia um confronto entre uma antiga rivalidade e verdades há muito esquecidas. Os corações batiam em uníssono e a noite estava longe de terminar. Os corações batiam em uníssono e a noite estava longe de terminar. A figura encapuzada olhou para a multidão. Seus olhos reluziam com uma força indescritível. "Vocês não sabem o que estão prestes a perder", ela disse, com uma voz tão poderosa que parecia ecoar nas almas de todos ali presentes. Lucas, paralisado, sentiu o estômago revirar. Que riscos à espreita estavam por trás daquela noite? Os lobos e os aldeões, antes prontos para lutar, agora pareciam congelados, subitamente conscientes da gravidade do que estava acontecendo. "Estou aqui para revelar a verdade", continuou a figura. Com um gesto rápido, ela fez aparecer uma luz mística, e a clareira se iluminou com um brilho dourado. Lucas estava boquiaberto. O que estava acontecendo? Então, uma onda de lembranças invadiu sua mente. Uma visão de seu avô, um homem de cabelos brancos que costumava contar histórias sobre os lobos. E um segredo guardado a 7 chaves. Os lobos. Eles não são apenas bestas. Eles foram nossos protetores por gerações. A verdade o atingiu como um soco no estômago. Ele se lembrou do que seu avô dizia sobre antigos acordos entre o povo. E os lobos, sobre uma aliança que mantinha ambos os lados seguros, escondida por anos de medo e desconfiança. Mas por que agora? Lucas murmurou, sem saber se falava para si mesmo ou para a figura diante dele. E então, o que aconteceu a seguir desmoronou tudo. A figura levantou as mãos e, com um movimento, fez surgir um lobo imenso e majestoso atrás dela. Era o pai do filhote, mas era diferente. Ele não estava mais apenas em uma posição de espreita. Aquele lobo foi cercado por uma aura etérea, quase como se fosse o espírito perdido que havia retornado. "Eu sou o guardião do bosque de Suan-Tanpo. Nossos ancestrais selaram um pacto." A aldeia inteira ficou atordoada, seus murmúrios crescendo em uma cacofonia de desconfiança e temor. O lobo continuou, mas aquele pacto foi quebrado por ganância, por sangue. Agem como animais selvagens, mas não veem que o verdadeiro inimigo vive entre vocês. Lucas sentiu uma conexão súbito, quase mágica com aquele lobo, e no fundo sua mente borbulhava com perguntas. Quem era o verdadeiro inimigo?
Sua vida inteira havia sido construída sobre mentiras? O lobo olhou diretamente para Lucas e naquele momento ocorreu uma nova revelação. Você é o último descendente dos protetores, disse ele, e a voz do lobo reverberou dentro dele. A sua linhagem é a chave. Somente você pode restaurar a harmonia. Um grito soou entre a multidão. Alguém se adiantou, a voz embargada. Você está mentindo! Como assim, Lucas? As palavras eram pesadas como chumbo. O caos aumentava, com olhares de culpas e dúvidas se espalhando como um fogo em palha seca. A figura encapuzada olhou para Lucas e disse: Você precisa escolher entre continuar essa luta sem fim ou aceitar seu destino. Lucas queria entender tudo ao seu redor, mas a pressão era esmagadora. A compaixão que sentia pela mãe lobo e seu filhote estava em conflito com o que ouviu sob seu próprio sangue. Ouvia a confusão da aldeia, as vozes gritando à sua volta, mas sua mente estava em um turbilhão. Como posso ser quem não sei que sou? Lucas sussurrou, olhando para as sombras, que agora pareciam dançar ao seu redor. Aquela noite fatídica se tornara um divisor de águas. Uma bifurcação no caminho que ele nunca soube que existia. Enquanto a multidão começava a se dispersar em pânico, Lucas sentiu o peso do mundo em seus ombros. A chama de um novo destino queimava dentro dele. Mas qual caminho escolheria? E o que significaria para todos ao seu redor? A escuridão se aproximava. E o verdadeiro desafio apenas começava. Os corações batiam em uníssono. E a noite estava longe de terminar. A figura encapuzada olhou para a multidão. Seus olhos reluziam com uma força indescritível. Vocês não sabem o que estão prestes a perder, ela disse. E Lucas sentiu um frio na espinha. Podia ver o medo nos rostos dos aldeões e a confusão nos olhos dos lobos. O lobo-pai atrás da figura brilhava de forma sobrenatural, mas a tensão aumentava. Vocês precisam entender, continuou aquela presença misteriosa. O verdadeiro inimigo não está aqui. O inimigo está lá. E apontou para o coração da floresta. Os murmúrios cresceram e Lucas, ainda sem saber como lidar com o que acabara de ouvir, encarou a figura. O que você quer dizer? Sua voz tremia. Quem é esse inimigo? Foi então que um grito cortou a noite. Uma voz conhecida, mas cheia de terror. Lucas! Era sua mãe, que se aproximava correndo, angustiada. Lucas, você precisa vir agora! Lucas se virou na direção dela, o coração disparando. O pânico em seus olhos só fazia aumentar a tensão. Naquele instante, um ruído de árvores quebrando ecoou pela floresta. Algo se movia na escuridão e não era apenas o pai do filhote. A figura encapuzada olhou para onde Lucas estava e seu olhar se encheu de horror. Não pode ser, murmurou ela, quase para si mesma. Era tarde demais. Enormes olhos vermelhos brilharam entre as sombras e um lobo colossal, mais temível que qualquer criatura que Lucas já tinha visto, surgiu. Não era um lobo comum, mas uma abominação. Uma fusão de sombras e fúria. Os lobos, antes tão majestosos, recuaram e o pânico tomou conta dos aldeões. Voltem! Gritou um dos aldeões, mas era inútil. O lobo avançou com um grunhido profundo e o coração de Lucas disparou. Ele entendeu que de alguma forma estava ligado àquele ser brutal. O enorme lobo se virou e, em um momento de silêncio quase sobrenatural, Lucas viu algo que o deixou gelado.
No pescoço do lobo, um colar. Um colar que ele conhecia muito bem. Era um ancestral. Um colar que pertencera a seu avô. A conexão bateu como um raio. Não, isso não pode ser, ele sussurrou. A figura encapuzada respirou fundo e olhou para Lucas com uma seriedade esmagadora. Essa fera é uma consequência do que sua linhagem fez no passado, o que seu avô duvidou em enfrentar. A verdade desmoronou sobre Lucas. A dor da traição e da deslealdade o atingiu em cheio. O lobo, agora encarando-o, parecia quase reconhecer algo nele. Ao olhar para a figura, ele percebeu que todos os traumas estavam conectados. Seu avô, o pacto, o que ele ouvira nas histórias. Tudo se fundia em um único ponto. Ele quebrou o acordo! Lucas gritou, olhando para os aldeões, que estavam paralisados. A revolta estava escrita em seus rostos. Ele entregou os lobos para caçadores, e agora isso está voltando. O lobo colossal uivou, e o som reverberou pela floresta como um eco de todos os seus pesadelos. E antes que pudesse se mover, um grupo de aldeões, ensandecidos pela pressão, avançou em direção ao lobo. Mas o que era um ataque se tornou um desastre. A sombra do lobo se lançou sobre eles como um relâmpago. Lucas viu o terror se espalhar e entender que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele gritou: "Parem! Não!" O que se seguiu foi um verdadeiro caos. O lobo colossal atacou e a figura encapuzada gritou: "Lucas, você precisa escolher!" No meio da confusão, ele sentiu uma força poderosa dentro dele. Finalmente, Lucas entendeu que estava no centro de um conflito ancestral, onde segredos e traições haviam moldado não apenas sua família, mas toda a aldeia. E tudo o que pensava saber desmoronou como um castelo de cartas. O inimigo não era apenas um lobo. Eram os ecos de um passado não resolvido. E agora ele tinha um papel a desempenhar. A dicotomia entre os lobos e os humanos nunca foi tão clara. Mas a conclusão ainda estava longe de ser alcançada. O caos se intensificava e Lucas, em meio à turbulência, se perguntava qual o verdadeiro preço a ser pago para restaurar a paz. Lucas estava paralisado. A confusão na sua mente misturada ao medo que se espalhava pela clareira como uma tempestade. O lobo colossal avançava e o clamor da aldeia ecoava, um misto de gritos e murmúrios de terror. Tudo tão intenso que poderia ser cortado como uma faca. Os olhos de todos estavam fixos no monstro, mas algo maior estava em jogo. "Lucas, vamos!" Sua mãe gritou de novo, puxando-o para trás. Mas ele não conseguia se mover. Sua mente girava em busca de respostas. O lobo colossal rugiu, um som gutural que parecia arrancar a própria alma da floresta. E então, em meio à confusão, algo mudaria para sempre. Um estrondo cortou a terra. E todos se viraram para a origem do som. Dali da floresta veio uma silhueta. Altura impressionante e passos pesados. Um homem encapuzado, igual à figura que havia surgido antes. Mas essa era diferente. Muito diferente. Vocês não entendem. Não sabemos tudo sobre o que está acontecendo aqui. A voz do homem soava muito familiar. Lucas franziu a testa. Tentava lembrar aquela voz. E quando o homem abaixou o capuz, o mundo de Lucas desmoronou. Era seu avô. Vivo, com um brilho feroz nos olhos e uma aura de poder. "Vovô, mas você está..."
Lucas mal conseguia respirar. Sua cabeça girava. O avô sorriu, mas não com ternura. Era um sorriso carregado de segredos. Sim, meu jovem. Fui eu quem quebrou o pacto com os lobos. Fui eu quem trouxe essa matança. O impacto das palavras foi brutal. Os aldeões estavam em choque. As matilhas de lobos hesitaram entre atacar ou recuar. Um sussurro percorreu a multidão e a tensão nascia de novo, como uma corrente elétrica. O avô prosseguiu. Eles poderiam ser nossos aliados, mas a ambição me cegou. A ganância destruiu tudo. Agora deve escolher. Se a verdade não for revelada, a guerra nunca terá fim. Mas por que, vovô? Por que você fez isso? Lucas sentia o coração disparar. A raiva e a traição lutavam pela sua atenção, misturadas a uma tristeza avassaladora. Porque o poder que eu obtive me consumiu. O avô gritou, quase descontrolado. Os lobos têm uma força aqui. Você nunca entenderá. Mas não é tarde. Você pode corrigir o que eu fiz. O olhar dele transparecia desespero. O lobo colossal avançou um passo, fixando os olhos em Lucas, e por um instante parecia compreender a conexão. Ele era parte daquela herança, parte da luta para restaurar o que fora perdido. Então, a figura encapuzada olhou para Lucas. Seu olhar agora menos ameaçador e cheio de expectativa. Você é a chave, Lucas. O que você decide agora determinará o destino de todos. As palavras pesavam como chumbo e Lucas se sentiu dividido. A história de sua família e os horrores que havia trazido à aldeia pesavam em seus ombros. Mas enquanto a situação se intensificava, uma nova ideia começou a germinar na sua mente. E, se ele pudesse reverter tudo, e se o que sua mãe lhe dissera sobre proteger aqueles que amamos fosse a verdadeira arma? Eu não vou deixar que isso termine assim! Lucas gritou, e sua voz ecoou pela clareira. Ele começou a caminhar em direção ao lobo. Você não é o inimigo. O verdadeiro inimigo está entre nós. O silêncio caiu como uma cortina. A tensão se quebrava. As palavras de Lucas reverberavam em meio ao medo. Mas, nesse instante crítico, o céu começou a escurecer. E uma espécie de vento gelado soprou pela área, formando uma tempestade em miniatura. O avô e o lobo se encararam, ambos conscientes de que precisavam mudar, mas a natureza da luta mudara radicalmente. Quando Lucas levantou a mão, clamando para que tudo se aquietasse, uma força estranha começou a envolvê-lo, e as sombras começaram a dançar. A conexão entre ele, os lobos e seu próprio passado se intensificou. Algo estava prestes a se revelar. Algo que transformaria essa batalha em uma luta por liberdade e verdade. Mas antes que pudesse entender completamente, um rugido ensurdecedor rompeu o silêncio novamente. E o que veio a seguir foi além das expectativas. A terra tremeu sob os pés de todos. E uma fissura se abriu bem no meio da clareira. O que estava escondido debaixo da superfície começou a emergir. E com isso, a verdadeira natureza de todos começaria a ser revelada. A terra tremeu sob os pés de Lucas, enquanto o enorme lobo colossal rugia, um som que ecoava na floresta e ressoava em seu coração. Ele olhou para o avô, que agora estava bem à sua frente, e suas palavras cortaram como uma faca. Você pode corrigir o que eu fiz. Mas como? Lucas estava perdido. A tensão na clareira era palpável. O medo pairava no ar. Lobos e aldeões observaram em silêncio. Todos os olhares fixos no garoto, que em meio a revelações e medos, se tornara o centro de uma tempestade. O lobo colossal se movia, mas não atacava. Ficava atento, como se esperasse. Então, uma fenda se abriu à sua frente. O chão se separou em uma linha escura.
e uma luz estranha começou a brilhar de dentro dela. Era como um portal, reluzindo em tons de azul e prata. O que é isso? Lucas sussurrou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. A figura encapuzada observou, seu rosto impassível. Mas Lucas notou a preocupação em seus olhos. É hora de escolhas! Então, do interior da fenda, algo emergiu. Um objeto estrondoso, coberto de pedras que pareciam pulsar com uma energia antiga. Era uma espécie de colar. Um colar que Lucas reconheceu imediatamente. Era o mesmo que estava ao redor do pescoço do lobo colossal. Ele quase caiu para trás. Como isso era possível? É a chave. O homem, agora seu avô, declarou. A chave para restaurar o pacto e trazer a paz. Mas isso não é só sua escolha, Lucas. Sua linhagem carrega um peso imenso, disse ele, apontando para o lobo. O colar começou a girar lentamente, e a luz intensa tomou conta da clareira, ofuscando tudo por vários instantes. Os fios de luz começaram a entrelaçar-se, dizendo uma história, revelando imagens de um passado que Lucas nunca imaginara. Ele viu seu avô como um jovem, feliz ao lado de um grupo de lobos. A conexão era forte. Então, um movimento rápido do lobo fez todos pararem. As visões flutuaram, mas Lucas estava cativado. Fúria desenfreada! Não! Não pode ser! A figura encapuzada murmura em desespero. O novo lobo tinha uma aparência monstruosa e Lucas sentiu um nó na garganta. Ele percebeu que este lobo, diferente do pai do filhote, não estava ali para proteger, mas para se vingar. Os olhos do lobo aterrorizavam e então fez algo inimaginável. Levantou a cabeça e uivou para a lua. O som reverberou e os lobos começaram a se agitar. Eles pareciam responder a um chamado ancestral. Ele está invocando a matilha! Precisamos agir rápido! Gritou o avô. Mas a fúria do novo lobo foi veloz. Com um movimento brusco, atacou e tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um dos aldeões, em um momento de pânico, disparou contra o lobo. Um tiro ecoou como um trovão. O lobo colossal se virou. Um grunhido profundo escapou de seus lábios. E todo o cenário mudou. O que deveria ser uma aliança se tornava um campo de batalha. O novo lobo avançou furioso, e a matilha de lobos agarrou-se à proteção dos seus. Lucas sentiu o desespero o envolver. Ele olhou para o avô, que agora parecia uma sombra do homem que um dia conheceu. Você trouxe isso! Como pôde? Gritou, o choro engasgado na garganta. Era a traição que doía mais do que qualquer ferimento físico. Ele havia quebrado tudo. A figura encapuzada olhou com tristeza. Mas, Lucas, há mais segredos que você não conhece. Há mais do que apenas traição aqui. A tensão aumentava enquanto palavras não ditas pulsavam entre eles, e ele percebeu. Aquela conexão não era apenas sobre lobos e aldeões, mas algo ainda mais profundo. Então, algo estourou. Um brilho intenso iluminou a clareira e Lucas soube que a batalha estava apenas começando. O que significaria isso para todos eles? A escolha de Lucas era mais complexa do que jamais poderia imaginar. O que estava prestes a se revelar mudaria tudo novamente. A
terra tremeu sob os pés de Lucas, enquanto o enorme lobo colossal rugia. Um som que ecoava na floresta e ressoava em seu coração. Ele olhou para o avô, que agora estava bem à sua frente, e suas palavras cortaram como uma faca. A clareira era palpável, um medo pairava no ar. Lobos e aldeões observaram em silêncio. Todos os olhares fixos no garoto, que em meio a revelações e medos, se tornara o centro de uma tempestade. O lobo colossal se movia, mas não atacava. Permanecia atento, como se esperasse. Então, uma fenda se abriu à sua frente. O chão se separou em uma linha escura, e uma luz estranha começou a brilhar de dentro dela. Era como um portal, reluzindo em tons de azul e prata. "O que é isso?" Lucas sussurrou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. A figura encapuzada observou, seu rosto impassível, mas Lucas notou a preocupação em seus olhos. É hora de escolhas. Então, do interior da fenda, algo emergiu. Um objeto estrondoso, coberto de pedras que pareciam pulsar com uma energia antiga. Era uma espécie de colar. Um colar que Lucas reconheceu imediatamente. Era o mesmo que estava ao redor do pescoço do lobo colossal. Ele quase caiu para trás. Como isso era possível? É a chave! O homem, agora seu avô, declarou. A chave para restaurar o pacto e trazer a paz. Mas isso não é só sua escolha, Lucas. Sua linhagem carrega um peso imenso, disse ele, apontando para o lobo. O colar começou a girar lentamente, e a luz intensa tomou conta da clareira, ofuscando tudo por vários instantes. Os fios de luz começaram a entrelaçar-se, dizendo uma história, revelando imagens de um passado que Lucas nunca imaginara. Ele viu seu avô como um jovem, feliz, ao lado de um grupo de lobos. A conexão era forte. Então, o movimento rápido do lobo fez todos pararem. As visões flutuaram, mas Lucas estava cativado. Ele sabia o que tinha que fazer, mas antes que pudesse agir, o chão tremeu novamente. A fenda explodiu em uma onda de energia. Os lobos recuaram e os aldeões começaram a gritar. Do nada, uma sombra passou por cima deles. Um misto de escuridão e rugidos. Um segundo lobo colossal emergiu da fenda. Imponente, com uma fúria desenfreada. Não! Não pode ser! A figura encapuzada murmura em desespero. O novo lobo tinha uma aparência monstruosa, e Lucas sentiu um nó na garganta. Ele percebeu que este lobo, diferente do pai do filhote, não estava ali para proteger, mas para se vingar. Os olhos do lobo aterrorizavam, e então fez algo inimaginável. Levantou a cabeça e uivou para a lua. O som reverberou e os lobos começaram a se agitar. Eles pareciam responder a um chamado ancestral. Ele está invocando a matilha. Precisamos agir rápido, gritou o avô. Mas a fúria do novo lobo foi veloz. Com movimento brusco, atacou. E tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um dos aldeões, em um momento de pânico, disparou contra o lobo. Com um tiro. Ecoou como um trovão. O lobo colossal se virou. Um grunhido profundo escapou de seus lábios. E todo o cenário mudou. O que deveria ser uma aliança se tornava um campo de batalha. O novo lobo avançou furioso. E a matilha de lobos agarrou-se à proteção dos seus. Lucas sentiu o desespero envolver. Ele olhou para o avô, que agora parecia uma sombra do homem que um dia conheceu. Você trouxe isso como pôde? Gritou o choro engasgado na garganta. Era a traição que doía mais do que qualquer ferimento físico. Ele havia quebrado tudo. A figura encapuzada olhou com tristeza.
Mas, Lucas, há mais segredos que você não conhece. Há mais do que apenas traição aqui. A tensão aumentava enquanto palavras não ditas pulsavam entre eles. E ele percebeu. Aquela conexão não era apenas sobre lobos e aldeões, mas algo ainda mais profundo. Então, algo estourou. Um brilho intenso iluminou a clareira, e Lucas soube que a batalha estava apenas começando. O lobo colossal avançou. E Lucas ficou paralisado. As sombras dançavam ao redor dele. Foi então que a figura encapuzada apertou as mãos em um gesto frenético. Lucas, o colar, você tem que usá-lo. Do fundo da clareira, uma nova luz começou a brilhar. Mas não era do colar. Era uma luz vermelha, um fogo nascido da escuridão. E antes que Lucas pudesse entender, a figura encapuzada se desfez em uma nuvem de fumaça, revelando seu verdadeiro eu. Era uma mulher, de pé, com um brilho nos olhos que poderiam iluminar o céu, e gritando com um poder que desafiava a tempestade. Ouvem-me, lobos! Eu sou a guardiã dos pactos! Lucas ficou chocado. Guardião? Você está com eles? Suas palavras saíram como um sussurro. Não é isso que você pensa. Eu sou a razão pela qual a linha entre os humanos e os lobos se quebrou. O olhar dela tinha uma força que Lucas nunca tinha visto antes. Foi eu quem fez os pactos e também quem os quebrou. Toda a clareira ficou em silêncio. A revelação fez tudo parar. Os lobos hesitaram. E o avô deu um passo para trás, como se um peso o tivesse atingido. Você! Sua voz falhou. A mulher encarou todos com um olhar determinado. Eu sou a raiz desse conflito e agora a batalha pela verdade começa. Mas, Lucas, você é o único que pode decidir. As palavras dela ecoaram como um sino nas mentes de todos. Lucas sentiu seu mundo desabar. Como seria fazer parte de tudo isso? Quais eram as repercussões de suas escolhas? O lobo colossal uivou novamente e a clareira tremia sob a agitação. A mulher olhou para ele, seu olhar transbordando urgência. Se você não agir, será o fim de todos nós. E nesse instante Lucas percebeu que tudo o que acreditara estava prestes a mudar com um único movimento. Um novo dilema surgiu: selar o destino ou abandoná-lo? O que realmente estava em jogo era mais do que ele imaginara. Mas o futuro era um mistério à sua frente. E ele sabia que a escolha que faria partiria seus laços e moldaria a natureza que tanto temia. O caos estava longe de terminar. A luz intensa que se espalhava pela clareira era quase ofuscante. Mas a tensão no ar era palpável. O lobo colossal, em frente a Lucas, estava parado, com os olhos fixos na mulher que se revelou como guardiã dos pactos. A clareira, antes cheia de gritos e nervosismo, agora estava em um silêncio sepulcral, como se todos estivessem esperando algo acontecer. Lucas, a mulher chamou, sua voz penetrante. Você precisa usar o colar. A escolha é sua. E como um movimento abrupto, ela gesticulou em direção ao portal que ainda cintilava com energia. Mas a urgência dela mal teve tempo de ressoar. Em um instante o tempo pareceu parar. O lobo colossal rosnou, um som profundo que fez os dentes de Lucas rangerem. Ele viu a sombra de outro lobo se projetar à distância, como um fantasma se aproximando. O que era? Aquele ser! O que ele queria?
E antes que pudesse processar, um grito cortou a escuridão. Lucas, não! Era sua mãe, os olhos dela cheios de pavor, correndo em direção a ele. Mas a energia do colar estava começando a envolvê-lo. O mundo girou e tudo parecia trabalhar contra ele. As vozes se misturavam. Um pacto, um sacrifício deve ser feito. Os lobos uivavam e Lucas ficou atordoado. E então, do meio da multidão, um som estrondoso reverberou pela clareira. O chão tremia e a fenda se expandiu abruptamente. De repente, um terceiro lobo gigante emergiu dela. Não mais feito de sombras, mas de pura luz. Seu pelo brilhava intensamente, como se fizesse parte da própria magia da floresta. Os aldeões recuaram. Um pânico generalizado tomou conta. O novo lobo ergueu a cabeça e uivou. E a clareira inteira vibrou. Lucas sentiu o peito apertar. Aguardou o impacto. Uma onda de significados atravessou sua mente. E nesse momento tudo se despedaçou. O passado estava se reescrevendo. E a verdade estava começando a ser revelada. O novo lobo grande virou-se para Lucas. E naqueles fragmentos de segundos, ele sentiu algo que o atravessou como um raio. A luz que emanava daquele lobo parecia familiar. Como se tivesse visto aquele olhar antes. Isso não pode ser, ele pensou. Como assim? Mas antes que pudesse afirmar, a mulher guardiã avançou em direção ao novo lobo, como se eles compartilhassem um segredo sombrio. Você não deveria estar aqui, gritou ela, uma mistura de amor e dor em sua voz. Mas a cena era caótica demais para foco. O novo lobo respondeu com um rosnado poderoso, fazendo com que Lucas tremesse. Naquele segundo, Lucas percebeu. Um fragmento da verdade se revelou. O lobo colossal, o que deveria ser seu protetor, não era bem um amigo. Era seu irmão! O choque tomou seu corpo como um jato de eletricidade. O irmão perdido, uma parte de sua linhagem. Tudo se montava em sua cabeça, como um quebra-cabeça em que todas as peças encaixavam-se de uma vez só. Uma nova raiva enchia seu coração, e a urgência crescia em sua alma. Tire o colar, Lucas. É a única maneira de salvar a todos, gritou sua mãe, desesperada. Mas a revelação de que ele tinha um irmão jogou tudo em uma nova perspectiva. A mirada do lobo iluminava um futuro incerto, e Lucas sentiu a necessidade de se conectar. Eu não posso deixá-lo! Exclamou. E o lobo atrás dele, o que estava ali para protegê-lo, não era a grande fera que todos temiam. Era seu aliado, seu verdadeiro amigo. Ele olhou para os lobos. A tempestade de emoções dentro dele pulsava como um tambor. Mas a mulher guardiã, com lágrimas nos olhos, tensionou. Se você não fizer isso agora, Lucas, perderemos tudo! Pois o fino dela estava ali, os laços familiares reunidos em uma só escolha. Os lobos rosnavam em um coro profundo, e Lucas sentiu sua alma chamando por eles. Em sua mente o tempo se ampliava, o peso do colar se tornava mais significativo. A verdade era clara, mas o novo labirinto de lealdades crescia. O que ele pisaria? A escolha pesava em sua cabeça. E o que acontecerá quando ele se posicionasse? O vínculo estava prestes a ser testado, e dentro daquela clareira iluminada pela mágica ancestral, uma decisão corajosa gritava para ser tomada. Mas ao olhar para o irmão,
Uma única palavra ecoou na escuridão: escolha. Como Lucas enfrentaria tudo isso? A batalha pela verdade começava e ele não podia desistir. O que aconteceria a seguir? A noite ainda guardava segredos que poderiam mudar tudo. A luz intensa que se espalhava pela clareira era quase ofuscante, mas a tensão no ar era palpável. O lobo colossal em frente a Lucas estava parado, com os olhos fixos na mulher que se revelou como guardiã dos pactos. A clareira, antes cheia de gritos e nervosismo, agora estava em um silêncio sepulcral, como se todos estivessem esperando algo acontecer. Lucas, a mulher chamou, sua voz penetrante. Você precisa usar o colar. A escolha é sua. E com um movimento abrupto, ela gesticulou em direção ao portal, que ainda cintilava com energia. Mas a urgência dela mal teve tempo de ressoar. Em um instante, o tempo pareceu parar. O lobo colossal rosnou, um som profundo que fez os dentes de Lucas rangerem. Ele viu a sombra de outro lobo se projetar à distância, como um fantasma se aproximando. O que era aquele ser? O que ele queria? E antes que pudesse processar, um grito cortou a escuridão. Lucas, não! Era sua mãe, os olhos dela cheios de pavor, correndo em direção a ele. Mas a energia do colar estava começando a envolvê-lo. O mundo girou e tudo parecia trabalhar contra ele. As vozes se misturavam. Um pacto, um sacrifício deve ser feito. Os lobos uivavam e Lucas ficou atordoado. E então, do meio da multidão, um som estrondoso reverberou pela clareira. O chão tremia e a fenda se expandiu abruptamente. De repente, um terceiro lobo gigante emergiu dela, não mais feito de sombras, mas de pura luz. Seu pelo brilhava intensamente, como se fizesse parte da própria magia da floresta. Os aldeões recuaram. Um pânico generalizado tomou conta. O novo lobo ergueu a cabeça e uivou. E a clareira inteira vibrou. Lucas sentiu o peito apertar. Aguardou o impacto. Uma onda de significados atravessou sua mente. E nesse momento, tudo se despedaçou. O passado estava se reescrevendo. E a verdade estava começando a ser revelada. O novo lobo grande virou-se para Lucas. E naqueles fragmentos de segundos, ele sentiu algo que o atravessou como um raio. A luz que emanava daquele lobo parecia familiar, como se tivesse visto aquele olhar antes. Isso não pode ser, ele pensou. Como assim? Mas antes que pudesse afirmar, a mulher guardiã avançou em direção ao novo lobo, como se eles compartilhassem um segredo sombrio. Você não deveria estar aqui, gritou ela, uma mistura de amor e dor em sua voz. Mas a cena era caótica demais para foco. O novo lobo respondeu com um rosnado poderoso, fazendo com que Lucas tremesse. Naquele segundo, Lucas percebeu. Um fragmento da verdade se revelou. O lobo colossal, o que deveria ser seu protetor, não era bem um amigo. Era seu irmão. O choque tomou seu corpo como um jato de eletricidade. O irmão perdido, uma parte de sua linhagem, tudo se montava em sua cabeça como um quebra-cabeça em que todas as peças encaixavam-se de uma vez só. Uma nova raiva enchia seu coração e a urgência crescia em sua alma. Tire o colar, Lucas. É a única maneira de salvar a todos, gritou sua mãe, desesperada. Mas a revelação de que ele tinha um irmão jogou tudo em uma nova perspectiva. A mirada do lobo iluminava.
futuro incerto, e Lucas sentiu a necessidade de se conectar. Eu não posso deixá-lo! Exclamou, e o lobo atrás dele, o que estava ali para protegê-lo. Não era a grande fera que todos temiam. Era seu aliado, seu verdadeiro amigo. Ele olhou para os lobos. A tempestade de emoções dentro dele pulsava como um tambor. Mas a mulher guardiã, com lágrimas nos olhos, tensionou. Se você não fizer isso agora, Lucas, perderemos tudo. Pois o filho dela estava ali. Os laços familiares reunidos em uma só escolha. Os lobos rosnavam em um coro profundo e Lucas sentiu sua alma chamando por eles. Em sua mente, o tempo se ampliava. O peso do colar se tornava mais significativo. A verdade era clara, mas um novo labirinto de lealdades crescia. O que ele pisaria? A escolha pesava em sua cabeça. E o que acontecerá quando ele se posicionasse? Então um rugido estrondoso cortou a linha de pensamento. Um vento furioso subiu e algo explodiu na fenda, fazendo todos ao redor gritarem. O que emergiu não era mais um lobo colossal. Era uma figura humana, uma mulher envolta em uma nuvem de fumaça. Uma presença que Lucas reconheceu de imediato. Mãe? Ele sussurrou, horrorizado. Não! Ela ergueu os braços e a energia da clareira se agitou. Sim, Lucas, eu sou a razão pela qual este pacto se quebrou. Eu fui responsável por tudo isso. O choque prostrou Lucas. O que ela estava dizendo? O que era verdade? Os lobos pararam incrédulos. O novo lobo olhou para ela e Lucas percebeu que a tempestade não era apenas sobre criaturas, mas sobre o que as unia. Havia traição nas palavras dela, um passado oculto que moldou a identidade de todos ali. E então ela sorriu, um sorriso enigmático, como se finalmente tivesse liberado um segredo guardado por muito tempo. Você precisa escolher, meu querido. Você é o verdadeiro elo entre eles. Um abalo percorreu a clareira. As revelações eram um soco no estômago. Como tudo o que conhecia poderia estar baseado em mentiras? Lucas olhou ao redor. O desespero, o pânico, as escolhas repletas de consequências. Agora ele era a chave, mas a que preço? Sentindo-se pressionado por tudo, o peso da verdade se tornava insuportável. Mãe ou não? Sei o que fazer. A incerteza era como um abismo à sua frente. E enquanto o caos aumentava, a única certeza dele era que a guerra pelo que era certo estava apenas começando. E dentro de sua mente, uma única pergunta ecoava. Que tipo de homem ele seria? E quais escolhas ele realmente teria que fazer? A clareira estava envolta em uma tensão insuportável. O lobo colossal rugia, ecoando a agitação nos corações de todos ali. Lucas olhava entre sua mãe, agora revelada, e o novo lobo de luz. Ele sentiu a sombra de um passado que não escolheu, mas que agora se impunha diante dele. As verdades e mentiras criavam um labirinto e ele estava no centro dela. Você precisa decidir, Lucas. A mulher guardiã implorou, sua voz soando como uma sirene na tempestade. Os lobos subiam em um crescendo de uivos. A tensão era palpável. Se você não escolher agora, o que se aproxima pode acabar com todos nós. O lobo de luz avançou, pairando sobre o irmão perdido, suas formas se entrelaçando numa dança ancestral, muito além do entendimento humano. Lucas sentiu seu coração disparar, uma mistura de raiva e amor. Você?
Você é meu irmão? Perguntou ele num sussurro entrecortado. O lobo colossal rosnou, um som profundo que reverberou em suas almas. E sim e não, respondeu a criatura, sua voz ecoando nas entranhas da clareira. Sou reflexo de uma linha que foi quebrada por traições. Mas também sou a esperança de que ainda pode ser. As palavras nasciam com uma força imbatível. Lucas olhou para sua mãe, os olhos dela transbordando tristeza. Foi um erro, meu filho. Eu fiz escolhas ruins, mas isso não precisa se repetir. A dor em sua voz era sincera, mas Lucas sabia que ela também guardava segredos. Eram vidas inteiras perdidas na teia de mentiras. Os lobos estavam em um frenesi. O novo lobo uivou, chamando por sua matilha. Lucas olhou para o colar. A escolha estava no ar, como uma balança montada na linha entre o bem e o mal. Ninguém precisa morrer. Podemos fazer isso juntos. Ele gritou, a intenção fervendo dentro dele. E então, como se a confiança dele tivesse quebrado uma barreira invisível, uma luz radiante emergiu de seu coração. O colar em sua mão pulsou, ressonando em uníssono com a energia dos lobos. Ele se lembrou das antigas histórias do avô, de pactos e promessas. A verdade não estava apenas nas palavras, mas nos laços de amor que unem todos. Lucas ergueu o colar, a energia iluminando seu rosto. Que o pacto seja restaurado, ele declarou, sua voz firme, trovão na escuridão. Um silêncio profundo tomou conta de tudo. O lobo colossal paralisou, enquanto a figura guardiã parecia respirar aliviada. A luz do colar irrompeu em um brilho intenso. Os lobos pararam, sentindo o poder que emanava dele. A clareira brilhava como se um milagre estivesse por vir. Os rostos dos aldeões se iluminaram com esperança. Era o momento. A conexão estava sendo restaurada. A energia da luz envolveu a todos. Os lobos, agora em harmonia, recuaram e a fúria diminuiu. A tempestade interna deu lugar à serenidade. Um novo pacto surgia. O vínculo entre as matilhas e os humanos renascia e a confiança se restabeleceu. Lucas sentiu um peso ser tirado de suas costas. O passado não poderia ser mudado, mas um futuro melhor estava ao alcance. Uma nova era entre homens e lobos estava começando. Com um olhar de esperança, ele se virou para sua mãe. Podemos fazer isso juntos? A mulher sorriu, um riso abafado pela emoção. Sim, meu filho, agora somos um só. E assim, entre lágrimas e sorrisos, um novo capítulo foi escrito na história deles. Mas ao longe, a sombra de um novo desafio ainda pairava no horizonte. Os ventos da mudança sopravam forte. E o futuro, embora promissor, ainda dava sinais de que novos mistérios poderiam surgir. O vínculo formado entre os lobos e a aldeia era apenas o começo de uma jornada que ainda guardava segredos nos sussurros da floresta. E então, claro, chegou o momento de vocês. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Não esqueça de esmagar o botão de like para alimentar o algoritmo. E não deixe de inundar os comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.